Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha. Mas para isso eu peço a sua companhia. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto e o Expresso União já está no ar. É isso, meu povo, eu já começo o jornal de hoje fazendo um convite para você para acompanhar o nosso Expresso de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente a gente está sendo transmitido na nossa plataforma de vídeo lá na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo, que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. Aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo aí como é muito simples, como é muito fácil? Fica a dica para você de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora a gente vai atualizar os dados da pandemia aqui no país. O Brasil registrou desde o início da pandemia 678.715 mortes por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença é de 33.855.964. Em 24 horas, foram registrados 22.064 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 201 mortes de vítimas do vírus. No levantamento dessa segunda, não consta a atualização dos dados de óbitos do Mato Grosso do Sul. E as primeiras vacinas contra a varíola dos macacos devem chegar ao Brasil no mês de setembro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na manhã desta segunda-feira que a vacina contra a varíola dos macacos chegará ao Brasil. Segundo ele, a imunização vai ocorrer primeiramente em casos mais graves. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, e o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Arnaldo Medeiros, já haviam informado que as primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos, conhecida como monkeypox, devem chegar em setembro ao Brasil. Cerca de 20 mil doses vão desembarcar no país em setembro e 30 mil em outubro. Segundo a mais recente atualização do Ministério da Saúde, o Brasil registra até o momento o total de 1.369 casos confirmados de varíola dos macacos. Por estados, os números são os seguintes: São Paulo com 1.031 casos, Rio de Janeiro com 169, Minas Gerais com 63, Distrito Federal com 20, Paraná com 21, Goiás com 18, Bahia com 11, Ceará com 4, Rio Grande do Norte e Espírito Santo com 2, Pernambuco com 7, Tocantins com 1, Acre e Amazonas também com 1, Rio Grande do Sul com 6, Mato Grosso do Sul com 5 e Santa Catarina com 7 casos. Gente, de acordo com a OMS e o Unicef, cerca de 6 milhões de vidas são salvas todos os anos devido ao aumento das taxas de amamentação exclusiva até o 6º mês de idade. Pensando nisso e no desenvolvimento das crianças, o Agosto Dourado simboliza o mês de incentivo à amamentação. Dia 1º de agosto é comemorado o Dia Mundial da Amamentação. Essa data foi criada em 1992 pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, com a finalidade de promover o aleitamento materno e a criação de bancos de leite, garantindo assim melhor qualidade de vida para crianças em todo o mundo. Essa data é comemorada dentro da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que ocorre em 120 países anualmente entre os dias 1º e 7 de agosto. A enfermeira do Banco de Leite da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Rose Denise, fala quais os benefícios da amamentação. O aleitamento materno é o padrão ouro, né, na alimentação infantil e traz vários benefícios, tanto para a criança, como para a mãe, como para a família e também para toda a sociedade. Para a criança, ele protege contra algumas infecções e também já tem se mostrado que é fator de proteção
para algumas doenças crônicas. Doenças que tanto afetam e muitas vezes matam crianças menores, como pneumonia, diarreia. O aleitamento materno ele tem se demonstrado como a estratégia que isoladamente é a maior responsável pela redução da mortalidade infantil. Rose Denise enfatiza que a amamentação pode prevenir muitas doenças, tanto na mãe quanto na criança. Pode reduzir o risco de hemorragia no pós-parto e também já tem se mostrado, alguns estudos mostram que é fator de proteção para alguns tipos de câncer, como câncer de mama e câncer de ovário, que também afeta tanto as mulheres. Na criança, as pneumonias, diarreia, infecções respiratórias de forma geral, infecções de pele, então todas essas e também, como disse anteriormente, é fator de proteção para algumas doenças crônicas. A enfermeira esclarece quais mulheres podem fazer doações. A mãe que tiver leite em excesso, que dê para amamentar seu bebê e mesmo assim ainda sobre leite, ela pode estar doando. Aqui ela vai receber algumas orientações, né, com relação aos medicamentos, com relação a também alguns exames, mas qualquer dúvida ela pode estar ligando aqui para a gente do banco de leite, a gente vai esclarecer e dar todas as informações. A mãe também não precisa vir aqui para doar. Então, a partir do momento que ela liga, a gente passa todas as orientações, marca o dia em que o motorista vai na casa dela buscar esse leite e também ele já deixa frascos, já deixa gorro, máscara, então ela não precisa se preocupar com isso. Bianca Wedla, que é uma das mães doadoras do banco de leite, enfatiza qual a importância da doação. A importância que eu acho é porque existem tantos bebês prematuros, né, que nascem prematuro, como o meu nasceu de 36 semanas. Então, para mim, é muito importante esse ato de doar, né? Porque, como fazem por mim, eu faço pelo outro, né? E esse ato é muito importante. Falando agora de meio ambiente, o Distrito Federal proibiu a distribuição de sacolas plásticas desde a última segunda-feira. No Distrito Federal, a partir desta segunda-feira, a distribuição ou venda de sacolas plásticas está proibida e apenas as feitas com material biodegradável ou biocompostável, que demoram menos tempo para se decompor, estão permitidas. A proibição de sacolas com materiais que agridem o meio ambiente está prevista na Lei Distrital sancionada pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, em 21 de junho de 2021. O prazo foi estendido nesse fim de semana. Segundo o presidente do Sindicato dos Supermercados do Distrito Federal, as empresas associadas estão cientes e vão cumprir a determinação. Os estabelecimentos comerciais devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis, assim consideradas aquelas que sejam confeccionadas com material resistente e suportem o acondicionamento e o transporte de produtos e mercadorias em geral. É o que diz a norma legal. Para tentar diminuir custos e garantir que os consumidores saiam dos estabelecimentos com seus produtos, os supermercados deverão vender sacolas reutilizáveis, feitas com material resistente e não poluentes. Em 2021, Belo Horizonte foi a primeira cidade no país a proibir a distribuição de sacolas plásticas em supermercados. No Brasil, cresce o movimento para proibir o uso de sacolas plásticas comuns e muitas outras cidades brasileiras já adotam a medida. E o movimento do mês de julho aqui na capital foi bem expressivo, gente. Durante o encerramento do projeto Férias em Fortaleza, na praia de Iracema, o prefeito José Sarto celebrou o período de alta estação na cidade. Segundo ele, Fortaleza registrou 80% de ocupação hoteleira, atraindo cerca de 400 mil visitantes nesse mês de julho. O prefeito citou ainda que ao longo desse mês, Fortaleza alcançou a marca de 3.500 voos, com uma média diária de 17 mil passageiros. E durante o último final de semana, 2 tremores de terra foram sentidos no litoral do Rio Grande do Norte. No último domingo, 2 tremores de terra foram sentidos no litoral do Rio Grande do Norte, de acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Segundo informações recebidas pelo LabSIS, o tremor foi sentido por moradores da região de Maracajaú e Maxaranguape. Por volta das 19h05, um segundo tremor foi registrado pelas estações sismográficas nas mesmas regiões do evento anterior.
O LabSIS informou que segue monitorando e divulgando toda a atividade sísmica que ocorra no estado do Rio Grande do Norte e na região nordeste do país. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, é esse que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para uma breve pausa, mas fica aí que depois do intervalo tem muita notícia para continuar deixando você super bem informado. Não sai daí, que já já eu estou de volta. E estamos de volta com o nosso Expresso falando sobre política, porque recursos da eleição de 2020 serão julgados nas próximas sessões do TSE. Será realizado nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral a sessão de abertura do segundo semestre judiciário de 2022, que deverá julgar 2 recursos referentes às eleições municipais de 2020. Um dos casos a ser julgado é o de Rondonópolis, no qual a coligação Chegou a Hora de Mudar e Vanderlei Bonotto Cante contestaram a decisão do ministro Sérgio Banhos, que manteve no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul e considerou regular o registro da candidatura de Ailon Gonçalo de Arruda, vice-prefeito eleito do município. A coligação em Vanderlei Bonotto afirmam que Ailon estaria inelegível para concorrer às eleições de 2020 porque não teria se desincompatibilizado do cargo de presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis. Além disso, o plenário também deve retomar o julgamento do recurso que discute o registro de candidatura do líder indígena Marcos Luidson de Araújo, conhecido como Cacique Marquinhos Chucuru. Eleito pelo Partido Republicanos para a Prefeitura de Pesqueira com 51% dos votos, ele tenta reverter a decisão que o tornou inelegível em 2020. E a governadora Isolda Sela encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto que prevê a redução de 15% no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do etanol hidratado aqui no Ceará. Atualmente em 18%, a queda para 15% afetaria o insumo nas bombas, chegando ao consumidor final. A medida é amparada na promulgação da Emenda Constitucional 123, que prevê compensação para estados que aplicarem redução no ICMS. Para começar a valer, a redução precisa de aprovação no Parlamento e a sanção da governadora. E o secretário da Saúde do Ceará, Marcos Gadelha, pediu demissão do cargo junto à governadora Isolda Sela. Ele completaria 1 ano de função nesse mês. Gadelha chegou ao cargo em agosto do ano passado, substituindo o Dr. Cabeto, que estava à frente da Secretaria da Saúde do Ceará nos momentos mais conturbados da pandemia de Covid-19. Na época, Gadelha era secretário executivo da pasta. E nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro indicou os juízes federais para o Superior Tribunal de Justiça. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro indicou os juízes federais Messode Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para as 2 vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União. Os nomes precisam ser aprovados pelo Senado Federal, que retorna de recesso nesta segunda-feira. Azulay Neto e Paulo Domingues ocuparão as vagas dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro, respectivamente, que se aposentaram recentemente. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística iniciou ontem as visitas aos domicílios para a coleta de dados do Censo 2022.
Nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, começa a coleta domiciliar de dados do Censo Demográfico 2022, que pretende fazer um novo retrato do país, permitindo conhecer melhor a realidade da população, estimada em 215 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, milhares de recenseadores dos 4 cantos do Brasil vão visitar casas em 5.570 municípios, cruzando rios e estradas de barcos, voadeiras, carros, carroças, motocicletas, bicicletas, aviões e até em lombos de animais, para registrar dados que permitam compreender a diversidade nacional. Com 2 anos de atraso por conta da pandemia de Covid-19 em 2020 e a falta de recursos em 2021, os mais de 183 mil recenseadores começam nesta segunda a colher informações para a 13ª edição do levantamento. O Censo 2022 terá 2 tipos de questionários, ampliado e simplificado. O primeiro, também chamado de amostra, terá 77 perguntas e será aplicado a 11% dos entrevistados. Ele leva, em média, 16 minutos para ser respondido. Já o simplificado ou básico, com 26 perguntas, será aplicado aos 89% restantes e a previsão de duração da entrevista é de 5 minutos. E de acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi morto em um ataque dos Estados Unidos no Afeganistão no último final de semana, no maior golpe para o grupo militante desde quando seu fundador, Osama Bin Laden, foi morto em 2011. Zawahiri, um cirurgião egípcio que tinha uma recompensa de 25 milhões de dólares pela sua cabeça, ajudou a coordenar os ataques de 11 de setembro de 2021, que mataram quase 3 mil pessoas nos Estados Unidos. Autoridades norte-americanas, falando sob condição de anonimato, afirmaram que os Estados Unidos realizaram um ataque de drone em Cabul, a capital afegã, às 6 horas e 18 minutos da manhã, no horário local. E atenção, você que é estudante, quer ingressar numa faculdade particular. As inscrições para o ProUni começaram ontem. O programa oferece bolsas parciais e integrais de estudo em universidades privadas. Começa na próxima segunda-feira, dia 1º, e vai até o dia 4 de agosto, o período de inscrição na edição do 2º semestre de 2022 do programa Universidade para Todos. Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais de 50% ou integrais de 100% em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nem ter participado como treineiro. Segundo o edital do ProUni, o resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados estará disponível na página oficial do programa e será constituído de 2 chamadas sucessivas. A primeira será no dia 8 de agosto e a segunda chamada será no dia 22 de agosto. Para participar do processo, o candidato deve preencher alguns critérios, como as exigências de faixas de renda per capita, até 1,5 salário mínimo para a bolsa integral, e até 3 salários mínimos para a bolsa parcial, que representa 50% do valor da mensalidade do curso. Agora a gente fala de economia, porque o Boletim Focus de ontem divulgou que o mercado financeiro reduziu a projeção da inflação. De acordo com o Boletim Focus de hoje, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, caiu de 7,30% para 7,15% neste ano. Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 5,33%. Para 2024 e 2025, as previsões são de 3,3% e 3%, respectivamente. A previsão para 2022 está acima da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,5% para este ano,
com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%. Em junho, a inflação subiu 0,67% após a variação de 0,47% registrada em maio. Com o resultado, o IPCA acumula uma alta de 5,49% no ano e 11,89% em 12 meses. Os dados de julho devem ser divulgados pelo IBGE no próximo dia 9. Mas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrou uma inflação de 0,13% no mês passado, menor que a de junho. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,25% ao ano pelo Copom. Para a próxima reunião do órgão, que acontecerá amanhã e na próxima quarta-feira, o Copom já sinalizou que pode elevar a Selic em mais 0,5 ponto percentual. E o mês de agosto começou com volatilidade no mercado financeiro. Após alternar altas e baixas, o dólar terminou praticamente estável. O dólar comercial encerrou essa segunda vendido a R$ 5,17, com uma pequena alta de 0,08%. A cotação oscilou bastante, chegou a cair para 5,12 nos primeiros minutos de negociação, mas depois subiu para 5,20 por volta das 2h30 da tarde e desacelerou até terminar próxima da estabilidade. E mudando de assunto, mas ainda falando de economia, a gente sabe que está tudo muito caro, que qualquer ida ao supermercado tem sido um pesadelo para uma parte dos brasileiros, né, gente? Pois é. E essa alta dos preços tem feito os consumidores mudarem os hábitos no mercantil para garantir o arroz e o feijão. A inflação acumulada nos últimos 12 meses, com aumento de 11,89%, fez os brasileiros mudarem os hábitos no supermercado para garantir a alimentação. Com o poder de compra reduzido, os consumidores passaram a substituir alimentos. Lúcia Neves, que é empreendedora, fala como vem driblando a situação. Na minha geladeira agora, no meu congelador, nós temos praticamente somente carnes brancas. Por quê? A vermelha ela está num preço exorbitante que não tem condições de você comprar a carne no supermercado. Todos os dias você vai no supermercado, já não é mais o mesmo valor. O economista Vandenberg Almeida detalha quais as causas dos altos preços encontrados no supermercado. A gente está vendo uma baixa produção ainda por conta dessa pandemia que aconteceu, né, que ainda não passou ainda na pandemia. A gente percebe que não voltamos a produzir período pré-pandemia. Tá, isso acaba refletindo, essa questão da crise hídrica também, por conta do passado, prejudica essa produção. A gente percebe o câmbio muito alto, essa variação elevada do câmbio que está acontecendo. Isso mexe com o bolso do consumidor também. Então tudo isso aí acaba refletindo. Se eu tenho menos pessoas produzindo, se eu tenho a questão do agronegócio, da agricultura familiar, produzindo pouco dentro do nosso país, isso acaba refletindo no preço final. Porque é aquela questão de oferta e demanda, se eu tenho menos itens sendo ofertados, e a demanda continua elevada, esse preço do produto acaba aumentando de maneira significativa. O economista conta qual a expectativa para os próximos meses. A expectativa não é tão positiva para a nossa economia. A gente percebe ainda que os preços não baixaram de forma significativa por conta dessa diminuição dos impostos. Então isso aí, espera-se que a partir do próximo ano a gente possa ter uma queda, possa voltar a produzir como a gente produzia anteriormente, para que a gente consiga aí ter um preço mais acessível para a população, possa ter produtos na prateleira realmente, para que consiga atender a necessidade da nossa população e aí sim fazer com que os preços desses produtos diminuam, que a população volte a consumir o que consumia antes, para poder manter esse equilíbrio nas suas finanças. Vandenberg Almeida dá ainda dicas de como o consumidor pode lidar com esse momento. Num momento como esse é importante que você coloque sempre o planejamento em prática. Veja como é que está o seu orçamento, procure dar prioridade a itens que são realmente básicos, aquilo que é necessário para a sua família, tá?
Esqueça essa questão de marca quando você for realizar uma compra. Procure realmente produtos que vão manter a sua alimentação saudável, a sua alimentação básica do dia a dia, para que você consiga ter isso dentro das suas condições. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima terça, uma excelente semana e amanhã eu estou te esperando no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.